Segundo a história, que é muito antiga, os 3 primeiros séculos do cristianismo foi marcado por grandes perseguições. A maioria dos cultos da igreja primitiva era escondidas, e quando eram descobertos, às vezes eram incriminados e levados então às grandes arenas para ser despedaçado por leões para fazer a alegria daquele império romano que odiava os cristãos. A situação era tão complicada para o cristão que mesmo depois de terem seus corpos dilacerados, mesmo depois de serem mortos, eles nunca poderiam ser colocados juntamente no mesmo cemitério que os romanos, pois a sua religião era considerada uma religião pagã. A solução que os primeiros cristãos então arrumaram para poder enterrar os seus mortos foi então cavar grandes túneis subterrâneos lá em Roma, para que eles pudessem então deixar os corpos daqueles que eram sendo mortos por Roma. Esses lugares mais tarde seriam conhecidos como as catatumbas de Roma. O interior dessas catatumbas eram como grandes labirintos com algumas gavetas, onde eles deixavam ali os mortos e colocavam uma pedra na frente, só com o dizer do nome daquele falecido e com alguns desenhos para marcar um pouco da história daquele mártir. O lugar, pelo fato de ser escondido, era um lugar propício então para que eles começassem a cultuar lá dentro das catatumbas, porque era um esconderijo e ficava longe dos olhos dos romanos. Mais tarde, quando esses lugares foram descobertos, encontraram bastante pinturas dentro das catatumbas. Os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, eles desenhavam pinturas, gravuras como o bom pastor, imagem de peixe, imagem de cruz. Tudo aquilo que simbolizava o evangelho foi encontrado dentro dessas catatumbas. E eles também tinham o costume de, quando um mártir fazia aniversário de morte, ou seja, ele havia morrido, então com um ano eles iam lá e prestavam um culto de adoração pela graça que Deus deu àquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que defendeu a fé ao ponto de dar a vida. Então era muito normal, era uma cultura eles festejar o aniversário da morte de um cristão dentro daquelas catatumbas. A história começa a mudar por volta do ano 313 depois de Cristo, quando Constantino legaliza então o culto cristão. Mesmo sabendo que a maioria do Império Romano não gostava do cristianismo e não gostava do cristão, mas mesmo assim eles tiveram uma liberdade maior para poder então cultuar a Deus. Algum tempo se passa e em 325 o cristianismo é aceito no Império como a religião do imperador. Então funde o Império com a religião uma coisa só. E os cristãos agora podem erguer os seus templos e a religião é aceitada por todo o império. E aquele costume que tinha lá atrás de fazer algumas gravuras naquelas cavernas, naquelas catatumbas, ela passa a ser uma cultura dentro dos templos, agora dentro da igreja fundida com o Estado. Então o costume de ter os desenhos, de ter os mosaicos dentro dos templos, ele vai se passando. E por volta do ano 600 que essa situação ela se torna mais agravante e toma maior ênfase dentro do reinado, do papado do Gregório Magno, né? Ele vai citar uma frase muito interessante que diz assim: as imagens são os livros dos ignorantes. Em outras palavras, ele estava dizendo que a pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, ela vai olhar para a imagem e ela vai ter um padrão de fé a seguir. Como aquela imagem foi um homem de Deus, ele teria que apenas olhar para aquela imagem e imitar o padrão de vida daquela pessoa para que pudesse ter então uma vida ligada a Deus. Essa palavra do Papa, essa mensagem desse Gregório Magno, ela faz um certo sentido na época. Porque na Europa, em 600 anos de Cristo, segundo dados, 1% da população, apenas 1% da população era alfabetizada. O resto eram pessoas completamente ignorantes. Então ele tinha então a intenção mesmo de praticar não uma idolatria, né, mas sim a pregar o evangelho através daquelas imagens. Mas isso lá em 600 depois de Cristo. Dá para entender um pouco o que ele quis dizer na reunião de crianças. Quando vai na igreja tem aquela reunião de crianças, né, dos pequeninos, as tias geralmente elas mostram o quê? Mostram uma figura de Moisés, de Abraão, de Noé, para que fique melhor, para passar melhor uma mensagem para aquelas crianças, que elas vão entender, olhando aquela imagem, elas vão assimilar as coisas. Essa era a intenção do Papa Gregório.
Porém, já nos nossos dias, no século XXI, onde o índice de analfabetismo é muito pequeno, essa colocação do Papa ela já não tem mais sentido. Hoje nós não temos que ter uma imagem para ser o livro dos ignorantes. Hoje as pessoas sabem ler, hoje as pessoas sabem escrever. É muito difícil pegar essa passagem do passado e aplicar nesse presente em que nós vivemos. O que parece e o que dá para entender que a intenção dele era realmente o evangelismo, a pregação do evangelho através desses símbolos, né? O Império Romano era um império muito grande e era dividido em duas partes, do Oriente e do Ocidente. E como o Império e a Igreja era uma coisa só, havia essa divisão. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque é um outro assunto e o vídeo vai ficar muito extenso. Mas o que estava acontecendo? Um certo grupo chamado de iconoclastas, eles estavam quebrando as imagens da igreja, porque eles estavam entendendo que aquela imagem estava trazendo uma certa idolatria ao povo. As pessoas não estavam só apenas sendo ensinadas, mas estavam adorando aquelas imagens. Então, no ano de 787 a 789, a imperatriz Irene, ela convocou o segundo concílio de Nicéia. Houve o primeiro concílio de Nicéia, mas agora ela convoca o segundo concílio de Nicéia para resolver então esses problemas dos iconoclastas, né? Essa palavra ela quer dizer literalmente quebrar imagens. No ano então de 789, o que acontece? Fica então como dogma da igreja estabelecido que não iria parar a fabricação de imagens e que essas imagens agora elas teriam que estar presentes nas reuniões, nos cultos, nas missas e também elas deviam ser adoradas e veneradas como lá no passado, né? Então você vê que essa imperatriz Irene ela convoca esse debate e nesse debate fica estabelecido como dogma da igreja que a imagem ela deveria ser adorada e ela estaria nos locais de culto, em missas e em todas as igrejas católicas apostólicas romanas. Foi assim então que as imagens entraram na igreja, né? Ela começou com uma cultura lá atrás, nas catatumbas, elas começaram com uma coisa inofensiva, somente para mostrar a fé, para mostrar um testemunho de fé. Ela é levada então aos templos, de uma certa forma começa uma idolatria, é batido o martelo num concílio e até hoje as imagens continuam dentro da igreja. Segundo a teologia católica apostólica romana, a imagem ela tem três significados. O primeiro significado é que aquela imagem, ao olhar aquela imagem, ela passa um exemplo, assim como eles já tinham dito no passado, que era somente para você olhar para a imagem e que você não vai adorar uma imagem, mas você vai ter um exemplo. Aquela imagem passa um exemplo de alguém que trilhou os caminhos de Deus. O segundo exemplo deles, o segundo significado deles da imagem é bem complicado, porque eles dizem que a imagem, aquele santo, aquela pessoa que está ali representada, ela está nos céus, intercedendo pela vida dos vivos aqui na terra. Eles vão basear então essa teologia, essa tese deles, lá no livro de 2 Macabeus, capítulo 15. A Bíblia protestante, ela não tem alguns livros que a Bíblia romana tem. A gente considera esses livros como livros não inspirados por Deus, porque são livros apenas históricos. Eles acreditam que há uma inspiração, a gente protestante não acreditamos nisso, pelo esse simples fato dessas contradições, que seriam apenas histórias e não inspiração. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, não contém erro, não contém sombra de variações nela. Ela é a palavra de Deus, ela é a palavra que não erra. Então a gente não consideramos esses livros como inspirados, mas sim como livros históricos, apócrifos, né? Na história então de Judas Macabeus vai contar que ele estava numa guerra, que ele estava numa peleja, e quando ele olha para o alto, ele vê o profeta Jeremias intercedendo pelo povo, pelos guerrilheiros, pelo aquele grande exército. O que acontece? O exército ganha a batalha. Então eles se baseiam que os santos que já morreram estão ao lado de Deus intercedendo, fazendo uma intercessão pelos que estão vivos aqui na terra. Essa teologia deles é bem complicada, há bastante divergências,
num vídeo de 10 minutos você não consegue explanar tudo aquilo que contradiz esse argumento. O terceiro significado das imagens é que eles prestam um culto para aquela imagem. Eles dizem que quando você presta um culto àquela imagem, a pessoa que está ali sendo representada, aquela adoração ela não vai para a imagem em si, nem para a pessoa, mas o próprio Deus que recebe então essa adoração, porque foi Ele mesmo que deu graça àquele homem ou a mulher representada na imagem. Então você adorando a imagem, quem recebe essa adoração seria o próprio Deus. Há um segundo item também dentro dessa adoração aos santos, que é as relíquias sagradas. Você lembra quando eu disse que lá nas catatumbas eles faziam cultos de agradecimento pela vida daquele que foi um grande exemplo, lá nas catatumbas, né? Da mesma forma, eles usam essa tradição dessas relíquias, né? Esses restos mortais, que eles também prestam um culto para elas. Segundo a teologia católica romana, essas relíquias elas servem em rituais de exorcismo, né? Que ela teria um poder nos rituais de exorcismo, e que também eles têm a base lá no livro de Reis, que conta a história do profeta Eliseu, que quando o profeta Eliseu morre, ele é enterrado, né? E muito tempo depois, jogam um defunto, um homem morto na cova de Eliseu, na pressa, e ao tocar nos ossos de Eliseu, essa pessoa ela volta de novo à vida, ela renasce de novo, né? Ela se torna viva novamente. Então essa é a base para adoração ou culto às relíquias e a importância que essa relíquia tem dentro do catolicismo romano. No período de Lutero, lá na igreja de Todos os Santos em Wittenberg, também tinha um rei que ele adorava essas relíquias sagradas. Ele ia para Israel e ele voltava com muitas relíquias. E uma vez por ano, ele cobrava um certo pedágio para as pessoas entrarem na igreja de Todos os Santos, lá em Wittenberg, e ele expunha então aquelas relíquias, né? Todas as suas relíquias. E a pessoa que pagava o ingresso para ver as relíquias, e somente de olhar para as relíquias, tinha muitos pecados perdoados, e se ela olhasse por uma pessoa que já havia morrido, que estava no purgatório, essa pessoa sairia do purgatório. Para você ver como que uma pequena coisa lá do passado, que não tinha uma maldade, ela foi passando por tempos e tempos e se tornou então um grande erro dentro da teologia romana. Bom, o catolicismo romano, ele também, eles acham que todo protestante, chamam eles de idólatra, e de uma forma pejorativa até. Então eles tentam se defender também dessa forma. Eles dizem que na verdade existem duas palavras gregas que ele usa nos seus cultos, nas suas reuniões, que são a latria, que seria uma palavra grega, né? E a dolia. O que seria a latria? A latria seria um culto que eles prestam somente a Deus. Então a palavra é bem conhecida. Latria, eu coloco o ídolo na frente, fica idolatria, né? Então quando eles estão adorando a Deus, é um culto de latria, segundo a teologia romana. E tem o culto também da dolia e da hiperdolia. A palavra dolia em grego significa veneração. Então quando eles estão prestando um culto a uma imagem, eles dizem que é uma dolia, ou seja, uma veneração pela vida daquele servo ou aquela serva de Deus do passado. Porém, fica muito difícil de você saber quando começa a latria e quando termina e vira a dolia, que é a veneração, ou vice-versa. Quando você está venerando uma imagem e deixa de ser dolia e passa por latria. Fica muito difícil você saber onde começa uma e onde termina outra. Então, eles usam essas duas palavras, que é uma teologia muito complicada de você entender. Talvez para um padre, talvez para um sacerdote romano que tem o conhecimento então dessas palavras, fique mais fácil. Mas para aquele povo que é mais humilde, e ele vai olhar para uma imagem, ele não vai falar que está fazendo uma dolia e não uma latria. Ele não tem essa concepção de diferença, ele não sabe qual é a diferença. E termina sendo uma idolatria mesmo. Hoje você não vê um culto de dolia, como eles dizem, porque tem romarias para santo, pessoas que têm na sua casa altares para esses santos. Então já chegou a ser uma idolatria, sim. Deixou de ser a dolia que eles dizem que é só a veneração. Tanto é que eles têm uma terceira palavra, que é a hiperdolia, que seria a veneração máxima a Maria, mãe de Jesus, que nós vemos que é uma
terrível idolatria que colocam ela como uma corredentora, que teria parte na salvação da humanidade perdida. Então fica muito complicado de entender essa teologia católica, esse meio de explicação que eles não adoram, mas que eles apenas veneram a imagem, fica muito confuso dentro da teologia católica apostólica romana. O vídeo não é para atacar nenhum dos nossos amigos católicos, de maneira nenhuma. Ele tem a intenção apenas de mostrar dentro da história como é que as imagens foram, uma pequena passagem de como as imagens foram para dentro das igrejas. Porém, é bom alertarmos e conhecermos bem a história da nossa religião, porque ela não é só algo espiritual, mas ela é algo escriturístico, ela tem 2000 anos de história. E todos podem pesquisar e entender melhor aquilo que a nossa religião fez e vem fazendo ao longo dos séculos. Então esse é o vídeo de como as imagens chegaram dentro da igreja e permanecem até hoje. Eu gostaria muito que você compartilhasse, eu também gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você nos ajudasse, deixasse o seu like também, e que o maior número de pessoas pudessem ver esse vídeo. Que Deus abençoe a todos, até uma próxima, e fique na paz do Senhor Jesus. Tá bom, né? Não tá não, ficou ridículo.